Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. Bom, devido ao grande sucesso que o vídeo que eu fiz sobre o aplicativo Huion Sketch, hoje a gente vai fazer uma ilustração do começo ao fim nesse aplicativo. Inclusive eu passei o vídeo inteiro chamando o aplicativo de Huion Sketchbook e o nome do aplicativo é Huion Sketch e ninguém me corrigiu, mas tudo bem, vamos lá. Bom, pra quem não sabe, como eu falei no outro vídeo, a Huion é uma marca de mesas digitalizadoras, mesas displays para arte digital, então eles já estão inseridos nesse mercado. E aí eu descobri recentemente esse aplicativo graças a uma pessoa que é inscrita aqui do canal, que me indicou esse aplicativo Huion Sketch, e que é muito semelhante ao aplicativo Infinity Painter, que é um aplicativo que eu falo bastante aqui, tem inclusive um tutorial de 1 hora aqui no canal, então dá uma olhadinha lá se vocês tiverem interesse. Então eu resolvi testar esse aplicativo naquele outro vídeo e eu gostei bastante. E aí hoje então eu resolvi gravar um processo de ilustração digital do começo até o fim, passo a passo. Então, se você tem interesse em entender melhor como funciona esse aplicativo, eu espero que você goste desse vídeo e que seja de ajuda para vocês. Bom, vamos lá. Aqui é a tela inicial do aplicativo, onde eu tinha mostrado no outro vídeo. Eu criei um arquivo tamanho A4, e aí eu tinha comentado no outro vídeo, que tem uma limitação do número de camadas aqui. E ele deu um número de camadas muito baixo para o tamanho desse arquivo. Para um arquivo A4, apareceu ali na tela inicial 9 camadas. Mas, ao decorrer do vídeo, vocês vão perceber que eu criei várias camadas, muito mais do que 9. Então, eu creio que esse número de camadas tenha mais a ver com a quantidade de informação que você coloca nela do que com o número em si. O que significa? Significa que quanto mais desenhos, mais traços, mais informação tiver naquela camada, mais pesada ela vai ficar. Então, não tem exatamente a ver com o número de camadas. Se você cria uma camada e você faz um risco, ela não é uma camada pesada. Agora, se você preenche ela com muita cor, traços, aí ela vai ficando mais pesada. Então, assim, não se apeguem a isso, tá? Dá pra fazer mais camadas, mas eu acho ainda assim que deve ser um número mais limitado em comparação com outros aplicativos. Bom, esse vídeo não é exatamente um tutorial, eu tô aqui mostrando pra vocês uma time-lapse do desenho que eu fiz. Então vai ficar aqui passando na tela pra vocês o meu rascunho inicial e eu vou comentando com vocês. Bom, nos meus desenhos eu sempre costumo fazer primeiro um esboço inicial bem rabiscado. E aí depois eu passo para a segunda etapa, que é um rascunho um pouco mais limpo, e daí eu vou para a line art. Eu faço isso porque senão eu fico me prendendo muito ao rascunho e eu acabo não conseguindo sair dele. Eu fico tentando deixar ele o mais correto possível para eu passar limpo na line art, e não é essa a intenção no primeiro rascunho inicial. Eu acho que não fica legal, você acaba deixando seu desenho mais travado. Então, esse primeiro esboço, ele é mais livre mesmo, é bem mais rabiscado. E aí depois eu passo a limpo num rascunho um pouco mais clean. Esse personagem que eu tô desenhando não é nenhum personagem famoso, é um personagem da minha webcomic. Eu resolvi desenhar ele aqui só pra gravar pra vocês e mostrar o aplicativo em si. E aí eu vou passando as minhas opiniões sobre o aplicativo. Eu achei muito legal o Huion Sketch, que eu não vou falar errado de novo agora. É um aplicativo muito interessante. Eu achei mais fácil e mais intuitivo utilizar ele do que o Ibis Paint, por exemplo. Eu achei o Huion Sketch bem mais fácil de utilizar. E eu achei muito legal que ele não trava, ele roda muito liso. O Ibis também, mas ele roda assim muito liso. Ele é muito parecido com o Infinity Painter, então se você já tem o costume de utilizar esse aplicativo, que eu vivo falando dele aqui, você vai conseguir utilizar o Huion Sketch com muita facilidade também, porque as ferramentas são bem parecidas, tá? Mas uma das coisas que eu tive mais dificuldade com esse aplicativo, o Huion Sketch, foi em relação ao estabilizador. Não sei se vocês vão perceber aqui do lado, eu fico vários momentos mexendo nas configurações do pincel, porque eu estava procurando uma forma de mudar o estabilizador, que eu realmente não encontrei. Então eu tive dificuldade nisso. No aplicativo Infinity Painter está bem mais fácil essa informação. No Ibis Paint também eu consegui encontrar, no Clip Studio é fácil, o Krita também. Mas aqui no Huion Sketch eu não encontrei, e aí eu tive a mesma dificuldade que eu tive no Medibang. Medibang também foi um outro aplicativo que eu tive muita dificuldade de conseguir encontrar o estabilizador. Na verdade, gravando o vídeo aqui eu não encontrei depois porque uma pessoa, um seguidor aqui, uma seguidora no caso, me mandou mensagem no Instagram me dizendo aonde estava o estabilizador do Medibang, e foi aí que eu consegui encontrar. Então, e isso é muito complicado para mim de não conseguir usar o estabilizador, porque para fazer a line art eu sempre subo muito a suavidade do pincel, porque eu gosto de fazer uma line art
mais bonitinha, mais marcada. E aí aqui eu não consegui fazer isso. Então a minha opção foi ir fazendo mesmo traços pequenos e ir dando aquele Ctrl Z, que né, no tablet não é um Ctrl Z, é só você dar o toque na tela com 2 dedos e ele desfaz a sua ação. Mas para quem usa no computador, por exemplo, é o Ctrl Z. Então, enfim. Eu tive que ficar dando esse Ctrl Z, 2 dedos na tela, para conseguir voltar e ficar refazendo os traços para fazer a line art. Eu gosto muito de uma line art mais grossa. Eu acho mais interessante, deixa o desenho mais interessante, na minha opinião, tá? Então, não foi tanto assim um problema não ter esse estabilizador aqui, porque, de qualquer forma, não ficava parecendo que o traço estava tremido, porque a line art estava mais grossa mesmo. Mas eu não encontrei. Se você já está utilizando o Huion Sketch há mais tempo do que eu e você sabe onde fica o estabilizador, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ficar muito, muito grato com essa informação, porque eu adorei utilizar esse aplicativo para desenhar. Eu sinceramente pretendo substituir os outros aplicativos por ele. Os outros assim, para fazer desenhos mais livres, né? Para fazer a minha webcomic eu com certeza vou utilizar o Clip Studio, porque é o mais completo de todos. Para fazer as tatuagens eu também uso o Clip Studio, mas quando for para desenhar assim, de maneira mais casual, eu com certeza vou utilizar o Huion Sketch, porque eu gostei muito mais. E aí nesse momento as pessoas devem estar querendo me matar, porque o aplicativo Infinity Painter, eu já vivo fazendo propaganda aqui, e ele é muito incrível, não tô falando que ele não é bom, gente, ele é maravilhoso, só que ele é pago, né? Tudo bem que é pago uma vez só, mas assim é pago. E o Huion Sketch, por enquanto, ele tá 100% free. Então, enfim, ele é incrível, gente, mas o Infinity Painter também é bom, tá? Não tô falando mal. Agora, falando sobre o meu processo em si, vocês estão vendo que eu tô aqui fazendo já a line art do meu desenho. E essa timelapse tá bem acelerada, porque eu gastei mais ou menos umas 2 horas pra fazer esse desenho. Também porque eu não tava exatamente focado, né? Minhas gatas pulando em cima de mim me atrapalhando, mas enfim. Eu demorei bastante, aqui o vídeo vai ficar com uns 10 minutos mais ou menos. Mas o meu processo consiste basicamente nisso. Eu faço primeiro um esboço inicial bem rabiscado, depois um rascunho um pouco mais limpo, aí eu faço a line art, aí depois eu faço a coloração do desenho, depois eu preencho com luz e sombra. Bom, eu não tenho muito conhecimento sobre cores, então eu não posso dar dicas aqui pra vocês de façam isso, não façam aquilo. Algo que eu sempre falo é que vocês evitem as extremidades daquele seletor de cores, porque o seu desenho pode acabar ficando muito saturado, então acho que é uma das principais dicas que eu posso dar aqui. Uma outra dica que eu gosto bastante de fazer nos meus desenhos é que eu sempre pinto, agora estou sempre pintando a line art, porque eu acho que isso dá um destaque bem mais interessante para o desenho do que deixar a line art só toda preta. Então, eu escolho uma cor que seja ali dentro da paleta de cores, das cores do desenho mesmo, e aí eu troco a cor da line art. Vocês estão vendo ali que eu estou escrevendo a luz e sombra, mas assim, eu vou fazendo luz e sombra nos meus desenhos de acordo com o que eu acho que vai ficando bom. Eu não tenho muito conhecimento, eu estou estudando ainda luz e sombra, inclusive eu vou usar aquele aplicativo que eu já gravei um vídeo aqui pro canal, o Magic Poser, porque ele tem uma ferramenta de luz e sombra e eu acho que isso vai me ajudar bastante a estudar. Mas eu não tenho tanto conhecimento assim ainda de luz e sombra, então eu faço mesmo o básico. Eu preencho ali um lugar onde eu acho que vai vir a luz, e aí, se a luz é de um lugar, a sombra vai ser projetada no outro. Então, é basicamente isso que eu faço para ir colocando sombra nos meus desenhos. Isso de colocar sombra também é uma coisa recente, porque até então eu não costumava colocar sombra nos desenhos, porque eu tinha medo de fazer errado. Mas eu comecei a colocar agora e eu acho que isso deixa o desenho um pouco mais interessante. Então, para você criar sombra, né, isso aqui de novo não é um tutorial, mas como eu estou fazendo, eu crio uma camada multiplicar, que é a que o pessoal mais usa para fazer sombra mesmo, e aí eu escolho um tom de cor que também seja dentro da paleta de cores das cores que eu já usei para pintar ali a ilustração ou o personagem nesse caso. E aí depois que eu pinto tudo, eu diminuo um pouco a opacidade daquela camada. Eu sempre deixo ali entre 60% e 50%, porque eu acho que isso deixa o desenho um pouco mais soft, sabe? Não fica uma sombra muito demarcada. Eu não acho muito legal, na minha opinião, tá? Se você curtir, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas eu tô dizendo assim que na minha opinião, a sombra assim muito forte não fica interessante para o desenho, então eu gosto de deixar ela um pouco mais suave. Inclusive, aqui nesse desenho eu tenho sombras em 2 camadas diferentes, porque em alguns lugares, por exemplo na camisa, eu usei uma outra cor para fazer a sombra, e aí
na hora de diminuir a opacidade, não estava ficando interessante. Então, porque eu estava diminuindo a opacidade, e aí quando ficava legal para a camisa, o resto do desenho, a sombra ficava clara demais. Então eu tive que deixar a sombra da camisa numa outra camada para poder diminuir um pouco mais a opacidade e deixar as outras sombras do meu desenho bonitinhas do jeito que elas estavam. Agora sobre a incidência de luz solar, de luz, enfim. Eu também não tenho muita noção assim. Então eu vou fazendo o que eu acho que vai ficando legal pro desenho. Então eu acho que fazer essas linhas mais fininhas em relação à sombra deixa o desenho mais interessante. Daí eu vou criando essas luzes. Daí eu vou criando esses risquinhos que são referentes à luz, mas só na beirada mesmo da minha ilustração, do meu personagem aqui no caso, para dar um destaque bem mais suave também, porque eu não tenho muita noção de luz, então eu tenho medo de fazer a luz errada, então eu vou fazendo assim, preenchendo essa linha bem fininha. E aí eu sempre acho interessante também fazer sombra no rosto, eu acho que dá um destaque a mais, então eu sempre coloco um pouquinho de sombra nos olhos ali. E uma dica interessante é que na cor do olho eu não fiz um branco puro 100%. Eu fiz um pouquinho voltado para o cinza. E isso eu aprendi com alguns vídeos aqui da internet, porque se você faz o branco 100% puro, depois você não consegue criar nenhum tipo de sombra ou luz em cima daquela cor. Então eu coloquei esse cinza um pouco mais fraquinho, quase branco mesmo, e depois eu consegui colocar um pouco de sombra em cima dela e dar algum destaque. E aí foi assim que ficou meu desenho. Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Não esqueçam de se inscrever nesse canal e me seguir nas redes sociais, caso você goste da minha pessoa. Então, é isso. Temos vídeos toda segunda e quinta e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. La 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 la. Tururururu.